pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Marcelo Tremelica e nós vamos continuar, como eu prometi no vídeo anterior, um outro assunto polêmico, mas bem interessante. O vídeo passado nós falamos, desmistificamos, já esclarecemos que o pessoal falava muito do motor da Kombi, é 1007, o motor da Kombi 1007. Então já derrubamos essa narrativa, que nunca saiu Kombi 1007. Então eu fiquei nesse vídeo explicar o porquê da diferença dos motores de 84 em diante da Volkswagen, que só saiu 1600, no caso a ar, e por que chama Torque. Bom, eu tinha dado uma pincelada, falando que os motores até 83, ele tinha praticamente o mesmo conceito. Então, saiu o motor da variante, primeiro, que era um motor deitado, plano, a lataria era diferente, polia, a ponta do motor era diferente, mas o miolo em si, o parcial, era igual. Mudava só o caninho de onde vai o óleo, que o da variante era mais deitado e mais comprido, o da Brasília era mais curto, e o de Fusca se colocava uma tampa ali, ou era só em cima. Tinha a carcaça que vinha com os dois, né? A vareta de óleo por cima e o furinho para você colocar embaixo. Mas praticamente era a mesma coisa. Mesmo cabeçote, mesmo pistão, mesmo comando, tudo a mesma coisa. Quando fizeram do SP2, eles quiseram fazer um carro mais esportivo, que tinha uma aerodinâmica melhor. Aí eles fizeram um conceito diferente, ao qual já tinha também lá no México. O cabeçote, por exemplo, vinha com válvula 39 na admissão. O nosso comum era válvula 35,5. O escapamento continuou 32, mas eles aumentaram de 35,5 para 39 a válvula de admissão. Já admite melhor, já ganha potência, torque e potência. O duto também daquele cabeçote já era 30% mais aberto, original de fábrica, a forma era outra, por isso que o número dele é outro, começa com 0,41, né? Ele já usava um pistão maior, em vez de usar 85,5 usava 88, o comando já vinha um de 2 anéis, que a leitura, a graduação da admissão era diferente do escapamento, era o 040 109 105.1 ou era 041 109 105.1, já vinha assim. A base do carburador já era 34 em vez de 32, os Venturi em vez de ser 24 já vinha 26, então basicamente um escapamento mais esportivo, diferente do que o do Fusca e do que o da Brasília. Então essas eram as diferenças do motor da época, tirando o 1007, os 1600 era tudo igual. Inclusive 1300, 1500 e 1600 era o mesmo comando, 113C. 103, 113C, acho que é o mesmo comando, tanto faz 1300, 1500 e 1600. O SP2 que começou a usar esse comando, o qual popularmente a turma chamava de P2. O P2, não tem nada a ver com P2, mas eles chamavam de P2 por quê? Porque era do SP2 e vinha com 2 anéis no eixo, perto do mancal da bronzina traseiro ali, no comando, mas não tem nada a ver com P2, isso também é mito. Certo? P2 que a Puma fazia era outro, bem mais forte, muito mais forte. P2, P3, P4, P5, P7. Bom, enfim. Aí o que aconteceu? No Golzinho a ar em 83, 81, 82, eles já começaram a fazer a transição para o motor torque. Então ele vinha com um comando um pouquinho diferente também. Ele vinha com aquele pistão reto, que não era nem o antigo e nem o moderno. A camisa também era mais comprida, só que com pescoço longo. Mas para quem não sabe, essa camisa é do mesmo tamanho da do moderno do motor torque. Tanto é que eu já vou dar uma dica. Se você estiver procurando uma camisa para o Gol a ar, pescoço longo, e você não estiver achando, é só pegar do motor torque e tornear as aletas dela, fica do mesmo tamanho. Ela é mais comprida que a antiga e do tamanho da do motor torque, só que o do motor torque o pescoço é pequenininho, 84 em diante. O do Gol é comprido, é só tornear onde vai as aletas. Por quê? Porque o pistão do Gol a ar já era o pino mais para baixo, então ele é mais comprido, só que era reto. Só saiu no Gol a ar esse pistão, o Gol batedeira. Então ele é como se fosse um kit moderno com pescoço maior e o pistão cabeça reta. Tanto é que se você colocar esse pistão no kit antigo, ele sai para fora. Se você pegar esse pistão do Gol a ar e colocar no pescoço curto, ele dá certinho. E os outros nele também dá certinho. Só que o cabeçote é diferente, entendeu?
E o Gol vinha com um comandinho também intermediário, diferente. Eles começaram a brincar ali. Já começou a sair com prisioneiro fino também, né? Era aquele cabeçote, primeiro eles fizeram aquele cabeçote com uma entrada só, depois fizeram com duas entradas, o baixinho, aí começou a sair diferente. Esse cabeçote também do Goar batedeira é diferente, é um intermediário. Bom, em 83 foi o último motor antigo 1600 do Fusca. Brasília saiu os 1300 a álcool, né? Então era o Fusca, o Gol e a Kombi. Bom, 84 eles estavam mudando por causa de uma série de coisas também da legislação, que eles estavam de olho em muita coisa. O que aconteceu? 84 em diante não saiu o motor 1300, só 1600. Então, inclusive, em 83 tinha Brasília 1300 a álcool, certo? Então começou a sair tudo 1600. Brasília já não tinha mais, 84, né? Ainda tinha os Golzinhos, os Fusca e as Kombis, né? Bom, então o que eles fizeram? Os Fuscas, 84 para cima, já começou a vir com o Coripião 831, alongaram a relação dele. Só que como no SP1 fizeram a mesma coisa, e o SP1 ainda tinha aerodinâmica para cortar o vento, mas o motor 1600 no SP1 e também no Fusca não empurrava o 831, principalmente de quarta. Então o motor broxou. Então o que eles tiveram que fazer? Eles falaram, vamos dar mais potência no motor, por isso que chama motor torque. Por que chama motor torque? Porque eles deram mais torque no motor. E eu vou explicar o que eles fizeram que deu mais torque. Justamente porque o câmbio alongou, você tem que dar torque, senão não levanta as marchas. Não é tanta potência, é torque. Senão eu chamava 1600 potência, é 1600 torque. Então o que eles fizeram? É simples. O SP2 ele tinha válvula de admissão maior. No motor torque, eles diminuíram de escapamento. Presta atenção, já estou dando uma dica de preparação, dependendo do que você vai fazer. Presta atenção. É o princípio do CHT. A válvula antiga era 35,5 de admissão, continuou no motor torque também. Só que a de escapamento era 32, eles fizeram 30. Diminuíram a válvula de escapamento. Já ganhou torque. O cabeçote 6 aleta, a válvula de escapamento é menor, justamente por isso. Então o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi diminuir a válvula de escapamento. E, para quem não sabe, o cabeçote moderno 6 aleta original Volkswagen, o duto também já é um pouquinho maior, seguindo a linha do SP2. O duto também já é um pouquinho maior. Você pode cubicar lá, se for original Volkswagen, você vai ver. Bom, então eles trocaram o cabeçote, colocaram isso com válvula de escapamento menor para privilegiar o torque, já aumentaram um pouquinho o duto. Outra coisa que eles mudaram, eles fizeram um kit diferente. Eles fizeram o kit com pescoço baixo e mudaram o pistão. A camisa mais comprida, o pistão também mudou. O gasolina ele é bem fundo, mas num formato diferente, e o álcool ele vem com dome. O cabeçote é o mesmo. Então o cabeçote do gasolina e do álcool é o mesmo, o que muda é o pistão. Fizeram essa jogada, em vez de trocar o cabeçote, como a maioria de outros carros, você usa o mesmo cabeçote. A câmera do mesmo jeito, a câmara de combustão. Aí você muda o pistão, o formato do pistão é que aumenta ou diminui a taxa. Só que olha a sacada deles, eles afinaram o anel para dar menos atrito. Já trabalha mais livre, privilegiou o torque e a potência. Outra diferença, eles aumentaram o comando. O comando tem uma outra configuração, é um comando mais bravo, melhor do que aquele 2 anéis do SP2, só que o lob center dele, lob center é o cruzamento entre topos, não é a permanência, não faça confusão. O lob center dele é alto, como os de turbo, e como a maioria de alguns carros, por exemplo o Ômega 400. O lob center dele é altíssimo, né? O do Fusca Torque também, tanto é que o motor Volkswagen Torque, quando a gente vai mandar copiar o comando, para fazer com o lob center alto, para favorecer a baixa, para turbo, por exemplo, a gente tem que procurar os comandos que saiu no Itamar, o famoso 2AG, o final 116, que vem com uma argola só lá onde o outro é duas e o antigo nenhuma. Esse comando é que o entretopo é grande, não tem nada a ver, olha, vou falar de novo, não tem nada a ver com a graduação, é o lob center, o cruzamento dele é alto. Pode ver, os comandos para turbo é tudo 110, 111, 112, 114, 116, 118 de lob. Quanto maior o valor do lob, mais pegada em baixa tem. Sacou o que eles fizeram?
Eles prepararam um comando com lobe center alto, tem um pouquinho mais de permanência, um pouquinho mais de levante, tudo para favorecer o torque. Então ganhou um pouquinho mais de taxa, anel fino, cabeçote com válvula de escapamento menor, o duto um pouquinho maior, e no Fusca, o que eles fizeram? Em vez de vir com o Venturi 24, eles para 22. Tudo isso para privilegiar, favorecer o torque. Aí já fizeram o radiador deslocado para melhorar a refrigeração. Bom, enfim, entendeu por que chama motor torque? Essa é a diferença do motor antigo. Te garanto que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não sabiam. É exatamente isso. Pode perguntar para qualquer engenheiro da Volkswagen, especialista em motor AA, nas retíficas, os caras que é especialista, que é os antigos, porque tem retífica que nem retifica mais motor A, é exatamente isso. As diferenças do motor torque para o motor antigo. Aí, o que aconteceu? Você tira um motor desse que está empurrando um câmbio longo, coloca num Fusca com câmbio curto, médio, ou outra coisa, você vai ver perto do motor antigo ele empurra mais. Só que ele não tem tanta rotação, chega uma hora ele morre, né? Inclusive, eu esqueci de falar também, no motor torque, a mola tinha um pouquinho mais de pressão, a mola de válvula. Então, quando a gente preparava os motores, para não ter que trocar chapéu, colocar chapéu reforçado, trava reforçada, vareta reforçada, a gente ia na concessionária e comprava a mola do motor torque, que o limite dela, qualquer comando, eu sempre montei, era 7.000, ela virava 7.000 RPM. A carga vinha suficiente para virar 7 pau, era o que a gente precisava. Então eu não precisava reforçar balanceiro, não precisava reforçar a vareta de válvula, não precisava reforçar o chapéuzinho da mola e nem a trava. Eu vou pegar uma para mostrar para vocês como é que era a diferença. O que acontece? Eu não sei se vai dar para vocês verem. Ele tem essa marquinha meio parecida com branca aqui, essa tinta, meia com branca, parece meio salmão, e essa vermelha. Isso é para distinguir essa mola. Ela é uma mola de 7 elos ainda, não é de 6, mas ela tem um pouquinho mais de carga que a outra. Por quê? As outras, mesmo que você comprasse nova, a carga não era suficiente. E você ia pegar usada, já tinha perdido a carga, então o motor não dava rotação. Então a gente ia na concessionária, comprava o joguinho dessa mola, certo? Não podia usar balanceiro cursado com comando grande, claro, porque ela tem 7 elo em vez de 6, né? Essa distância aqui é pequenininha, ele bate elo com elo. Mas com comando que usava o balanceiro original, virava 7 pau. Quantas vezes participei de campeonato de arrancada, com turbo aspirado, tudo com essa mola. Quando eu desmontei, os caras não acreditavam. Não precisava mais do que 7.000 naquela situação. E não precisava reforçar nada. Essa é a mola do motor torque. Hoje a gente se ferra porque a Volkswagen não produz mais nada do motor torque. Você vai ter que comprar paralelo ou importado. Então hoje tive que comprar um dinamômetro de mola para descobrir qual é a carga inicial e final dela. Essa mola é 0, nunca foi usada, então ela não perde a carga. E baseado no resultado dessa mola é que a gente vê, vai comprar uma mola aí, se precisa ser simples, se precisa ser dupla, quanto tem de carga inicial, quanto tem de carga final, tudo baseado nela. Original do motor torque, entendeu? Então essas são as diferenças, né? Vamos recapitular? Válvula de escapamento menor, o duto um pouquinho maior, a mola um pouquinho mais forte, o comando diferenciado melhor, o kit moderno com anel fino, os Venturi 22, e depois, teoricamente seria isso, o radiador deslocado, se eu não esqueci de nada. É isso daí, a diferença, por isso que chama motor torque. Ele privilegia o torque, entendeu? Inclusive a gente pega projetos que vêm para cá, para a gente consertar, que o pessoal vai modificar, eles misturam. Eles fazem um projeto misturando torque com potência, né, com rotação. Nunca vai dar certo. O que é para torque é torque, o que é para rotação é rotação. Se você quiser aumentar a torque e a rotação, o princípio é o outro. Agora, se você quiser fazer tudo para torque e querer que dá rotação, não vai chegar uma hora ele não toca, é para outra coisa a torque. Mesma coisa, se você fizer tudo para rotação, embaixo não vai. Vou te dar um exemplo, isso aqui é um divisão 3, isso aqui usa os carburadores de borboleta de 48, não é o pequeno, é o grande. Os Venturi é gigante,
Se eu pegar uma maçã e jogar daqui em São Paulo, passa pela boca do carburador, vai parar lá embaixo na válvula. É capaz de passar pela válvula também. Por quê? Tudo é enorme. Tudo é enorme. Comando, para você ter uma ideia, ele pega de 4.000 para cima. Abaixo de 4.000 ele não fala. Só que vira 8, 8.200, 8,5 de RPM. Então a faixa de aproveitamento dele é de 4 a 8.200. Para não ficar, entendeu? Então de 4 a 8.200 ele empurra. Abaixo de 4, 0, não vai. Aí você fala, mas como é que faz? Lógico, eu não vou andar com um carro desse na rua. Eu vou fazer uma mecânica dessa para andar na rua. Então abaixo de 4.000 não vai, eu tenho que ficar esgoelando para ir. Então eu vou ter que levar a primeira a 5, 6 pau para trocar de marcha, cair nos 4. Viu como não funciona? Só que lá na corrida você vai fazer o quê? Quando a largada não é lançada, você vai sair parado? Você vai sair com Contagiro 2.000? Não existe isso, você já vai sair com Contagiro lá em cima. Esticou primeira, não tem abaixo de 4 pau, dependendo conforme está escalonado o câmbio da pista que você vai andar. Então é tudo de 4 pau para cima, é onde tem que vir potência. Esquece torque. Agora na rua é o contrário. Na rua você tem que andar com torque. Sabe o que é torque? Vou fazer uma comparação. Você pega um motor AP aí de 500 cavalos. Não é coisa difícil de fazer 500 cavalos, motor AP. Né? Para quem já chegou a 1.500 no motor AP, 1.100 tem direto aí. Então, o motor de 500 cavalos é arroz e feijão, hoje, né? Aí você fala assim, ah, mas o Volvo é 400 cavalos, o caminhãozão Volvo. Mas esse motor de 500 cavalos do AP, quanto ele tem de torque? 40 quilos? Agora, se você pegar o motor do caminhão Volvo, que tem 400 cavalos, ele tem mais de 100 kg de torque. Sabe o que é isso? Você amarra 50 Gol atrás, ele puxa. Na marcha lenta, você solta o pedal, ele vai puxar os 50, porque tem muito torque, não tem rotação. Vai ter muita força, torque. Agora você pega o Volvo sem nada, o caminhão amarra atrás do golzinho, ele não vai puxar. Entendeu? Força para levantar, torque, muque, potência é outra coisa. Então essas coisas precisam ser bem compreendidas para você não ter uma ideia errada, aí você vai querer modificar o teu, sem saber desses princípios, não dá certo. É o que acontece. Tem muito cliente que chega para nós aqui, ele não soube, que a maioria, não é todo mundo que sabe, que entende, e de repente onde ele levou para fazer também, às vezes a pessoa não é especialista no assunto. Às vezes é um mecânico de internet, de ouvir falar, ou porque o fulano fez, ou acha isso, acha aquilo, gasta uma bala, aí chega na hora depois não vai. A gente cansa de ver, é muito triste isso, foi mal assessorado. Então, você tem como... Tudo é caro, mas faz uma determinada linha. Se é torque, torque, se é rotação, rotação. Você quer um pouco dos dois, aumenta a cilindrada. Mas cuidado para você não perder torque e não privilegiar muito um ou outro. Quando você aumenta a cilindrada, por exemplo, seguindo a linha do motor torque, tanto faz o antigo ou o torque. Se você for usar o mesmo comando, a mesma configuração, aumenta a cilindrada. De 1.600 você pode passar para 1.800, 1.900, você vai perceber que você ganhou mais torque e mais rotação. Porque você não mexeu nas outras coisas, só na cilindrada, subiu os dois. Claro que se você pegar um motor 1.600 e fazer ele para rotação, a potência vem muito mais do que o outro que você fez, ou tudo para torque. Só que você vai ganhar do lado e perder do outro. Se você quer subir gradativamente, tem essa também. Entendeu? Parece confuso, não é? Mas se você tiver uma ideia mais ou menos de como funciona o motor, é bem o que eu estou te falando. Bom, falei até... coisa que era para outro vídeo, mas foi incluso nessa do porquê a diferença que chama motor torque e a diferença do outro. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça, deixa o C, curte, comente, compartilha. Se você sentir, deixa a sua sugestão, porque pode ser o próximo vídeo, se foi pedido, né? Se inscreva no nosso canal também, vamos crescer junto, tem bastante coisa no nosso canal que pode ser interessante. E até o próximo vídeo.